Que a paz de nosso Senhor esteja com todos. A jornada pela salvação é um caminho cheio de encruzilhadas, alternativas e tentações. A primeira pergunta que sobrevém ao recém-convertido é: após entregar a minha vida a Cristo, novas decisões surgirão? Se o pecador arrependido acreditava que ser cristão dependia apenas do batismo, surpreende-se agora, pois terá que tomar novas decisões. Após o arrependimento e confissão dos pecados, o cristão recém-convertido deve procurar uma comunidade cristã para o convívio cristão com a qual tem afinidade, pois assim fazendo, alimentará a sua crença e se fortalecerá contra as tentações da carne. Tradicionalmente há dois tipos de comunidades cristãs. Há um grupo que acredita no livre-arbítrio e outro na predestinação. Ambos constituem um dilema e necessitam do entendimento, da fé e uma aceitação pessoal para serem adotados como regra de fé e prática. Surge outra questão: a igreja que um cristão frequenta influenciará suas novas escolhas. É sabido que após a justificação, o cristão deve buscar a santificação. Lembre-se que a justificação é instantânea, porém a santificação é gradativa. A nova comunidade escolhida influenciará novos hábitos que formarão o caráter do fiel. Essas escolhas decidirão o futuro do cristão, pois os hábitos, comportamentos e desejos continuarão na vida após morte. Surge outra pergunta: quais são as emboscadas disseminadas pelo calvinismo? Ao acreditarem que foram escolhidos para a salvação, os calvinistas cometem dois erros. Não pregam o evangelho a toda criatura, pois creem que os predestinados não se perderão. Eles também desprezam a santificação interior e exterior. Assim, os calvinistas pecam e perdem a vida eterna por não buscarem a santificação. Veja que Paulo afirma em Hebreus 12:14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja que só a convicção, ou o intelectualismo sem a santificação e a vontade de perdoar as ofensas alheias invalida a salvação. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou com o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mateus 25, de 6 a 10. Surge outra pergunta: convicção salva? Definitivamente não. O conhecimento ensoberbece. Vide primeira carta de Paulo aos Coríntios 8:1. O anjo de luz acreditava tanto que fora predestinado para ser líder que enganou a si mesmo. Ele dizia em seu coração: eu me assentarei acima das estrelas do céu. Surge outra questão: quais são as armadilhas oferecidas pelo arminianismo? Já os arminianos, por sua vez, acreditam que qualquer pessoa pode ser salva, desde que arrependa-se minutos antes de sua morte. Afirmam que ninguém nasce condenado ao inferno. Logo, qualquer pessoa que tenha uma carteirinha de membro, um diploma de batizado e frequentar uma congregação será salvo. Essa condição é absurda e tal pregação é falaciosa. Também ensinam que a escolha pessoal determinará o futuro de um pecador. Qualquer pessoa que queira ser cristão será aceito na congregação. Essa condição permite que o joio se infiltre na igreja. Isso tem causado muitos escândalos. Por outro lado, não reconhecem a predestinação dos santos. Essa crença induz muitos desavisados ao erro, pois além de perseguir os predestinados, podem até blasfemar contra o Espírito Santo. Lembre-se que o Salmo 139 afirma: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Salmo 139:16. Em Jeremias 1:5 está escrito: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Surge a pergunta principal: vontade salva? É óbvio que não. A responsabilidade humana ou livre-arbítrio não produz arrependimento. O arrependimento é uma dádiva de Deus para todos e não depende da vontade humana, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Romanos 11:29. O primeiro amor é uma recíproca da iniciativa do amor de Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Leia a primeira carta de João 4:19. Vejam este relato no Evangelho de Mateus. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o, e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados,
mas poucos escolhidos. Mateus 22, de 11 a 14. Surge outra questão. O evangelho pode vivificar um galho de zambujeiro? É óbvio que não. Um galho de limoeiro que foi enxertado produzirá limões embora esteja recebendo a seiva de uma laranjeira. O mesmo ocorrerá com um galho de tangerina. O Espírito Santo nutrirá cada galho enxertado no corpo da igreja, porém os galhos que estiverem secos serão cortados. Surge a última pergunta: como conciliar essas duas condições? Tanto os calvinistas quanto os arminianos sabem que o livre-arbítrio e a predestinação tanto para o céu quanto para o inferno estão descritos na Bíblia. Porém os pregadores da polarização negam essas condições por conveniência. Vejam esses 3 tipos de rebanhos a seguir. A maioria da população mundial nasce com o livre-arbítrio. Esta grande multidão tem o privilégio da escolha a seu favor, mas adiam a decisão que garantirá a salvação de suas almas por vergonha da cruz de Cristo. Mas esquecem que amanhã pode ser muito tarde. Qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Mateus 10:33. A terça parte da população mundial é predestinada para a destruição eterna. Apocalipse 9:15. Estes sempre escolherão os prazeres do pecado e ostentação do mundo. Estas escolhas causarão a autodegradação de suas almas, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Já o pequeno rebanho que herdará o reino de Deus renunciará aos deleites da carne. Estes amarão a simplicidade e o desapego das coisas materiais. Lucas 14:33. A 10ª parte destes santos são predestinados para a vida eterna. Estes são chamados de primícias. Em suma, convicção e vontade não salvam. Não importa se é predestinado ou não, o salvo tem as marcas de Cristo. Paulo sabia que estava salvo porque tinha essas marcas. Ele afirmou em Gálatas 6:17. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Nosso Senhor também afirmou: não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. João 15:20. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:44. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Mateus 5:11. Enfim, as marcas da perseguição confirmam nossa salvação. A revelação desta verdade unirá os cristãos e eliminará o preconceito. O evangelho original será restaurado e as conversões serão eficazes. E lembre-se, aquele que permanecer até o fim será salvo.